link, né, no Google Drive. Se alguém puder me ajudar depois aí, para poder compartilhar com a turma, né, para ficar lá disponível depois que a gente fizer essa aula, né? Então eu ia ficar agradecido também. Então bora lá para o conteúdo, né? Então vão lendo devagar aí. Se tiver dúvida aí, ou manda no chat, ou pode desmutar aí no áudio aí, o áudio de vocês e mandarem para mim também. Então, equações trigonométricas, conhecimentos algébricos. Igual eu falei quando eu estava na aula presencial, que essa parte trigonométrica é um pouco mais difícil, mas com o tempo você vai adaptando e fazendo mais exercícios e vai aprendendo mais. Então, vou fazer a leitura normal aqui. Se tiver algum ponto para chamar atenção, eu vou marcando aqui e vou destacando. Se um ponto da circunferência trigonométrica representa um número real x, então ela representa todos os números reais da forma x mais h vezes 2π. Que seria isso? Por exemplo, a gente sabe que cosseno de zero é zero mesmo, né? Cosseno de 0 graus é zero, que é esse pedacinho aqui, ó. Se eu andar 360, né, dar uma volta completa aqui, eu paro no zero de novo, tá vendo? Então, cosseno de 360 é 0 graus, é zero, né, desculpa. Se eu der mais uma volta, quer dizer, eu andar 720 graus, dá duas voltas, eu paro aqui novamente, no zero, certo? Então, quer dizer, todo número que eu for resolver uma equação, né, vai ser dessa forma aqui, ó, x mais h vezes 2π, onde 2π é uma volta completa. Vai ter soluções também que, ao invés de aparecer 2π, vai aparecer somente π, tá? Em que h é um número inteiro. Se as medidas dos arcos forem tomadas em graus, teremos a expressão geral alfa mais h vezes 360. Né? Então, no lugar de 2π, eu coloco 360. 2π ou 360 graus é uma volta completa. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Beleza. A variável h corresponde ao número de voltas completas necessárias. Aqui a gente vai resolver mais equações com voltas completas, né? Pelo jeito aqui do livro. Mas tem algumas soluções também que a gente anda só um quarto de volta, né? Quer dizer, π sobre 2, ou se não, meia volta, que seria π, para ter soluções, né, dessas equações. Assim, por exemplo, ao invés de escrever 120 graus, a gente pode escrever 120 graus mais ou menos 1 vezes 360π. Quer dizer, quando eu somo, eu vou andar no sentido anti-horário, ao contrário do relógio. Quando eu subtraio esse menos aqui, eu vou andar no sentido horário, né, no sentido do relógio. Lembrando aí questão de quadrantes, para quem não lembra, aqui é meu primeiro quadrante, aqui é meu segundo quadrante, aqui é meu terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante, sempre no sentido anti-horário, tá? Não é tão fácil escrever aqui com o mouse, né? Mas a gente vai adaptando devagarinho. Alguns exemplos aqui. A equação seno de x é igual a 1. Onde que seno de x é igual a 1? Só no π sobre 2, né? 90 graus. Beleza? Então, seno de π sobre 2 é igual a 1. Se eu somar mais 360 graus aqui, ó, eu paro aqui novamente, tá vendo? Então, quando eu somar π sobre 2, né, mais, que letra bonita a minha, hein? Mais 2π, eu vou ter mais uma volta completa. E esse resultado aqui é o mesmo. Deixa eu somar aqui na calculadora. 2π mais π sobre 2, na verdade, é 5π sobre 2. Então, seno de 5π sobre 2 também vai valer 1. Se eu quiser somar 4π dá mais 1. Então, uma solução é π sobre 2. E se eu conjunto, então, se você estiver resolvendo uma trigonométrica, se te der o conjunto vai ser a solução
solução, aqui no caso dos reais, no caso dos reais, é porque toda. Voltei aí de novo. Espera aí que tinha caído sem querer. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Tela inteira. O monitor que eu estou compartilhando é o monitor 1. É isso? É isso aí. Apareceu de novo aí para todo mundo o monitor 1. Ah, beleza. Valeu, Thaís. Então vamos para o exemplo 2. Ó. A equação seno de x é igual a seno de π sobre 5. Né? Então o que eu preciso aqui fazer é igualar isso aqui. Ó. X igual a π sobre 5. Então onde que isso ocorre? Né? Ocorre no π sobre 5 ou quando eu ando no sentido aqui anti-horário e paro aqui, ó, no π menos, desculpa, π menos π sobre 5. Por que seria no caso simétrico? Sempre se orienta assim, ó. O seno, ele é positivo no primeiro quadrante e no segundo quadrante, e negativo no terceiro e no quarto. Então, o simétrico aparece imediatamente no próximo quadrante, aqui no caso do seno, beleza? Já no cosseno, quando aparecer uma equação desse tipo, ele vai ser positivo no primeiro quadrante, no quarto quadrante. Então, o simétrico vai aparecer aqui, ó, primeiro e quarto. E quando for negativo, o simétrico vai aparecer no segundo e no terceiro, beleza? Então, aqui a solução. Temos x igual a π sobre 5 mais h vezes 2π, ou x é igual a π menos π sobre 5 mais h vezes 2π. Que significa esse pedacinho aqui? Eu não falei até agora, mas esse pedacinho aqui, ó, seria como se fosse um período, né? Uma função periódica. Acredito que em física vocês já aprenderam sobre período e frequência. Essas funções, seno, cosseno e tangente, são funções periódicas. Quer dizer, se seno de π sobre 2 que a gente tinha feito aqui, ó, vale 1, na hora que eu tiver um período
Desculpa, caiu de novo. Vou compartilhar de novo aqui. Eu tô com duas internets e mesmo assim tá caindo. Você acredita? Tomara que todos estejam me ouvindo de novo aí. Tá compartilhando a tela certinho aí. Sempre aí que cair e voltar, vocês vão dando um ok se vocês estão conseguindo ouvir e ver a tela que eu estou compartilhando. Outra coisa que eu queria de vocês também, eu nem sei se a gente pode fazer isso, mas quando a gente estiver fazendo essas atividades mínimas aí, para fazer com um processo de avaliação para todos, né, a gente depois poderia combinar de vocês fazerem algumas atividades dessas, vocês vão fazer, né, durante esse período aí, acho que acredito até setembro. Depois que vocês fizerem essas tarefas mínimas aqui, a gente combinar para fazer no processo de avaliação. Eu não sei como é que vai ser essa avaliação ainda, e vocês fazerem no papel mesmo, né, à mão, depois tirar foto, anexar no e-mail e me enviar no e-mail. Eu vou combinar com vocês direitinho, porque assim eu consigo ter uma prova física que vocês desenvolveram as atividades durante um ano, entendeu? E aí eu posso avaliar vocês. Aí fica até bem mais fácil também para distribuir essa quantidade tremenda de pontos num período tão curto de tempo. Se caso a gente voltar em setembro mesmo. Beleza? Fazer outra equação aqui, exemplo 4. Equação tangente de x é igual a tangente de π sobre 5. Mesma coisa. O que a gente precisa entender é que a tangente vai ser uma reta paralela ao eixo seno, né? E passando aqui bem no início aqui do meu ciclo trigonométrico, no zero. A mesma coisa. Então, o resultado aqui para π sobre 5 é um resultado. A gente soma mais π e acha o simétrico. Tá vendo? Que nem sempre a gente vai somar 2π. Tá vendo? Nem sempre a gente soma 2π. Em alguns casos a gente vai somar π. É só π para achar o simétrico. Observe que eu tenho duas soluções para essa equação, π sobre 5 e 6π sobre 5. Eu poderia reescrever, né? A solução está aqui dada dessa maneira, ó. X é igual π sobre 5 mais h, que multiplica 2π, que seria essa solução aqui, ó. π sobre 5 mais 2π, π sobre 5 mais 4π, π sobre 5 mais 6π, e daí por diante. E a outra solução seria 6π sobre 5 mais 2π, depois 6π sobre 5 mais 4π, e assim por diante também. Só que ao invés de eu dar essa solução grande em duas partes, eu poderia simplesmente fazer assim, ó. π sobre 5 mais π. Aí eu parei aqui. 6π sobre 5 mais π, eu paro aqui de novo. Mais π, de novo, eu paro aqui. Mais π, eu paro aqui novamente. Beleza? O exercício, o exemplo deu até uma forma mais concisa, eu nem tinha lido não, mas acabou escrevendo o que eu acabei de falar. Assim como eu utilizei o 5π, tá vendo? Como resultado, ou desculpa, o π sobre 5 como resultado, eu posso utilizar o 6π sobre 5 também. Escrevi aqui, ó, 6π sobre 5 mais h vezes π. Tá vendo que esse período é de π em π, enquanto o resultado desses dois problemas anteriores, dos dois exemplos anteriores, é de 2π em 2π. Beleza? Tá aparecendo os rostos de uns meninos diferentes aí que eu nunca vi. Será que todo mundo é meu aluno mesmo? Deixa eu ver esse aqui. Acho que é. Tomara que seja, né? Bora lá. Então, vamos resolver o primeiro exercício aí. Aí a gente resolve. Se vocês estiverem com a apostila na mão, aproveita e vai completando aí. Coloca a apostila aí do lado do telefone e tal. Se eu estiver passando muito rápido, vocês vão ter acesso a essa aula se eu conseguir gravar e compartilhar o link com vocês. Mais uma dica, se eu estiver passando rápido, tira print para você ficar com a tela da solução do problema, para depois você completar com calma, beleza? Então resolva em R, né, no conjunto dos números reais, as seguintes equações. Seno de x é igual a seno de π sobre 7. Então x é π sobre 7. Tá aqui, ó.
Então, quer dizer, esse pedacinho aqui vai ser igual a esse quando o x for igual a π sobre 7, beleza? Então, observa que o seno, ele tem um simétrico aqui, ó, nesse pedacinho, beleza? Ah, esse ângulo aqui, π menos π sobre 7, como é que eu posso trabalhar com esse ângulo? Posso reescrever ele mesmo, escrever aqui no denominador 7, né? Então, vai ficar 7π menos π, que seria 6π sobre 7, que é o ângulo, né, como se fosse o simétrico, que nos dá o mesmo resultado por seno, que é esse pontinho aqui. Eu nem sei o valor, mas isso aí é tudo tabelado. A gente pode utilizar calculadoras também, quer ver? Por exemplo, GeoGebra. Deixa eu procurar o GeoGebra aqui para nós. Se a gente quiser valores, né, para esses ângulos, a gente pode pegar uma calculadora científica aí e calcular sem problema nenhum. Aqui tem nossas funções trigonométricas, tá vendo? Então, cosseno de π barra 7. Então, aqui está o valor desse ângulo, que seria esse númerozinho aqui representado em cima da reta seno aqui, né, que é o meu eixo vertical. Então, a solução desse problema, x é igual a π sobre 7 mais h, que multiplica 2π, quer dizer que seria essa parte aqui, ó, dei uma volta aqui, outra volta e outra volta. Ou x é igual a π menos π sobre 7 mais h vezes 2π, lembrando que h é o número inteiro, beleza? Então, a solução desse problema tá fácil, né? Tá simples de fazer. O que é difícil é achar esse simétrico. Qual que é o segredo? Se daqui até aqui vale π sobre 7, daqui até aqui, como meia volta vale π, esse pedacinho aqui, ó, seria o quê? O π menos o π sobre 7. Beleza? Bora lá para a próxima. Cosseno de x é igual a cosseno de π sobre 10. Então, quer dizer que x é igual a π sobre 10. O simétrico no cosseno do quadrante positivo, né, do primeiro quadrante, é o quarto quadrante, que seria esse quadrante aqui. Beleza? Como é que eu descubro o valor desse ângulo aqui? Como é que de uma maneira esperta, né, o exercício, ele fez assim, ó. Ele andou positivamente, né, por π sobre 10, que é a parte de cima, e quando você troca o sinal, você anda no sentido horário. Então, π é a parte de cima, o positivo, e menos π sobre 10 seria a parte negativa aqui, né, a parte de baixo. Poderia achar outro valor simétrico para isso aqui? Claro, é só pegar 2π e subtrair π sobre 10. Que seria esse ângulo aqui, na verdade, na hora que fazer o MMC, seria 19π sobre 10, ao invés de colocar o negativo. O negativo, de novo, é só questão de orientação. Negativo, sentido horário, sentido relógio, e o positivo é o sentido anti-horário, no sentido dos quadrantes. Primeiro quadrante, segundo, terceiro quadrante e quarto quadrante. Beleza? Fica mais simples, né, de dar a resposta assim. Então, a solução é x, tal que x é π sobre 10 mais h vezes 2π, ou x é igual a menos π sobre 10, ou aquele valor que a gente tinha falado, 19π sobre 10, mais h vezes 2π, onde h pertence ao conjunto dos números inteiros. Agora vamos complicar mais um pouquinho. Cosseno de x é igual a seno de 2π sobre 5. Como é que eu posso escrever aqui? Ó? Como seno de π é cosseno de π sobre 2 menos 90, menos θ, né? Então vamos lá em cima, lá, voltar aqui em cima para ficar mais fácil de explicar. Cosseno de 0 é 0. E seno de 90 é 0 também. Quer dizer que o intervalo de um resultado para o outro é π sobre 2, 90 graus. Por exemplo, se eu pegar seno de 90 graus menos π sobre 2, que seria o quê? Seno de π sobre 2
menos π sobre 2 seria seno de zero, que ia coincidir com cosseno de zero. Então, uma maneira esperta de escrever o seno seria escrever como cosseno de π sobre 2 menos o ângulo θ. Então, seno de θ, por exemplo, seno de 90 graus é igual a cosseno de π sobre 2 menos 90 graus. 90 graus é π sobre 2, então cosseno de 90, né, ou seno de π sobre 2 é igual a cosseno de zero, que é exatamente o que a gente tinha feito. Cosseno de zero aqui é zero, e seno de π sobre 2 é zero também. Beleza? Então, para qualquer valor de θ, temos seno de 2π sobre 5. Então, no valor de θ aqui, ó, a gente vai colocar o 2π sobre 5. Aqui e aqui também. Para achar os valores iguais aí. Então, seno de 2π sobre 5 é igual a cosseno de π sobre 2 menos 2π sobre 5. O MMC, né? Entre 2 e 5 é 10, tá aqui. 10 dividido por 2 é 5, vezes π, 5π, tá aqui o meu numerador. 10 dividido por 5, 2, vezes 2, 4. Então, 5π menos 4π, π sobre 10. Logo, cosseno de x é igual a seno de 2π sobre 5, se e somente se, que é essa setinha para os dois lados. Essa setinha tem a noção de equivalência, né? Ou de igualdade, quer dizer que essa equação, cosseno de x é igual a seno de 2π sobre 5, é equivalente a cosseno de x é igual a cosseno de π sobre 10. De novo, quando está cosseno com seno, eu não consigo resolver. Eu tenho que fazer essa transformação. Ela é importantíssima, né? Essa percepção aqui, que vocês desenvolverem. E na hora que eu paro aqui, cosseno de x é igual a cosseno de π sobre 10, é exatamente o exercício anterior que a gente fez. Beleza? Depois tenta fazer assim, sei lá, cosseno de x é igual a seno de 3π sobre 4. Né? Ou se não, pode fazer também, seno de x é igual a cosseno de 3π sobre 2. Assim, você vai conseguir fazer essa transformação e entender o que acontece. É como se você pegasse 2 discos, aí você tem o disco de baixo, que seria o cosseno, e o disco de cima, que seria o seno. Quando você fizer uma rotação de 90 graus, né, em um dos 2 discos, né, tanto no cosseno ou quanto no seno, e manter o outro fixo, você vai ter os resultados congruentes, né, com o mesmo valor. Beleza? Tô falando igual pobre na chuva aí. Quem tá ouvindo será, hein? Quase ninguém. Vocês não fazem igual eu faço, não, né? Às vezes eu tô aqui tendo aula e eu tenho que resolver alguma coisa rapidinho, aí eu tenho que mutar. Ai, o tanto de gente tá ouvindo, que bom. Esses aí já ganhou uns 5 pontos, ó. Aí todo mundo, aí já ganhou mais 10 cada uma. Tá todo mundo falando, opa, eu tô vendo aqui, só pipocando na tela aqui, ó, todo mundo. Agora apareceu que todo mundo tá ouvindo. Ouvindo tá aí, entendendo. Entendendo também? Tem que falar que sim, hein? Vai lá, vou fazer mais uma aqui. Tangente de x é igual a tangente de π sobre 3. De novo, a simetria na tangente, ao invés da gente andar de 2 em 2π, a gente pode andar de π em π. Acha uma solução e soma π. E acabou. Eu não lembro se ano passado eu falei sobre funções pares e ímpares, mas se perceber e depois fazer um estudo um pouco mais profundo, existem algumas funções que são pares aqui, né, nas trigonométricas, e outras que são ímpares, né? Então, nessas funções pares e ímpares, fica até mais fácil dar a solução quando você tiver essa percepção. Então, a solução aqui é π sobre 3, né? O x vale π sobre 3. O simétrico, basta pegar π sobre 3 e somar π. Então, π mais π sobre 3 dá 7π, né? 7π é isso? 6, 3, não. Dá 4π sobre 3. Deixa eu ver. 4π sobre 3, é isso. Então, as duas soluções, π sobre 3 e x mais π sobre 3, que seria o 4π sobre 3. Se você quiser andar com um período de 2 em 2π, então as soluções têm que ser
separadas, né? Você escreve essa mais 2π e depois escreve essa mais 2π. Se quiser fazer uma solução só, escolhe uma das duas, vou escolher a mais simples, que seria essa aqui, e soma π, né? Hπ, onde esse H vai pertencer ao conjunto dos números inteiros também. Bora para mais uma. Vamos ver se dá para pelo menos terminar esse capítulo aqui, né, que é o capítulo 15 e 16, aula 15 e 16, outros de aula. Tangente de 2x é igual a tangente de x mais π sobre 5. Basta igualar 2x com x mais π sobre 5. Fazendo essa equaçãozinha aqui, esse mais x passa para o outro lado aqui, menos x, então vai ficar 2x menos x dá x é igual a π sobre 5. De novo, na tangente a gente anda de π em π, nem precisa achar esse simétrico aqui. Se quisesse achar esse simétrico, bastava pegar esse resultado aqui, π sobre 5, e somar π. Como eu já estou dando o resultado direto, então a solução aqui, no caso, seria x é igual a π sobre 5 mais hπ, que eu vou andar de π em π, né, de 180 em 180. Professor, não entendi. Eu vou somar. Somar 2π, é π ou 2π? Ah, beleza. Então, assim, ó, combinado. Quando for tangente, a gente soma de π em π. Escolhe um resultado e vai de π em π. Beleza? Resultado só. Quando a gente estiver trabalhando com cosseno e com seno, a gente tem que pegar cada um dos resultados e somar 2π. Então, quando eu tenho duas soluções, igual no seno e no cosseno, eu somo 2π nas duas, porque eu tenho que dar uma volta completa para obter o mesmo resultado. E quando eu estiver trabalhando com a tangente, eu escolho uma solução e somo π, porque eu paro aqui, quando eu somo π, quando eu somo π eu paro aqui novamente, quando eu somo π eu paro aqui novamente. Se eu somasse essa solução, ó, eu andaria 180 graus, andaria até parar. E esse pedacinho aqui não é solução dessa equação, tá vendo? Se eu pegasse esse pedacinho aqui, esse π, eu pararia aqui, ó. Também não é solução da minha equação. Eu acho que ficou claro aí para separar. A gente soma 2π, beleza? Então, bora para a última aqui. Resolva em R tangente ao quadrado de x é 1. Então, ó, tangente ao quadrado de x é igual a 1, se e somente se. Vou voltar aqui rapidinho que eu esqueci de falar de um símbolo. Esse símbolo dos 3 pontinhos aqui, ele é conclusivo em matemática. A gente fala o portanto. Então, quando a gente está lá escrevendo uma dissertação e a gente tem uma introdução e depois a gente coloca ali expõe, né, os fatos e tudo mais e vai concluir alguma coisa, aí a gente utiliza lá naquele último parágrafo da dissertação o portanto, né, para ser conclusivo, né? Então, na matemática não é diferente, porque a matemática é uma linguagem para a gente comunicar. Então, quando a gente for concluir algum exercício ou dar uma resposta sucinta, né, é bom utilizar esses símbolos aqui, ó. O portanto, assim como quando a gente for fazer uma transcrição, né, de escrever alguma coisa igual a outra, é bom também a gente utilizar esse símbolo aqui, que é o se somente se. Nossa, só tem 3 minutos. Vou tentar resolver aqui para a gente ficar livre. Então, tangente ao quadrado de x é igual a 1, tangente ao quadrado de x é igual a 1, se somente se, tangente de x foi igual a 1, ou tangente de x foi igual a menos 1. Simplesmente eu tirei raiz quadrada de 1, né? Raiz quadrada de 1, quando a gente está resolvendo aquela equação x ao quadrado é igual a 1, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Né? Então tem um mais ou menos aqui. Então tangente de x é igual a 1 em π sobre 4, soma mais π, 5π sobre 4. E tangente de x é igual a menos 1 no 3π sobre 4 e no 7π sobre 4. Então basta pegar 3π sobre 4 e somar π, você vai ter esse resultado. Como eu quero todas as soluções possíveis, a melhor maneira é escrever do modo mais conveniente, que é pegar esse resultado, que é o π sobre 4, e somar
somar π, né, no caso, para eu ter esse outro resultado. E outra maneira também é pegar esse resultado e somar π também e colocar como resultado, né? Então, assim, de sorte esse tipo de exercício, se você andar de 90 em 90 graus, você pula em todas as soluções. Então, π sobre 4 mais π sobre 2, 3π sobre 4. 3π sobre 4 mais π sobre 2 dá 5π sobre 4. Mais π sobre 2, 7π sobre 4. Mais π sobre 2, aí cai aqui novamente. Aí a gente tem esse resultado aí. Então seria uma função periódica de π sobre 2 em π sobre 2 as soluções desse problema aí. Olha a última aí. Tangente de x é igual a cotangente de x. Toda vez que estiver resolvendo um exercício, não custa nada voltar. Deixa eu voltar aqui nessas funções trigonômetras. Espera só mais uns 3 minutinhos que eu libero todo mundo aí. Aí as funções trigonômetras. Essas aqui, ó. Cotangente. Cotangente a gente pode escrever como cosseno de x sobre seno de x. Né? Cotangente de x. Lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Então, quando eu inverter cosseno sobre seno, basta escrever como 1 sobre tangente. E o negócio é resolver a equação somente uma função trigonométrica, né? Então, quando eu estou mexendo tangente, eu não consigo resolver tão facilmente, né? Eu posso escrever cotangente como 1 sobre tangente. Essa tangente de x aqui que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, tangente de x vezes tangente de x é tangente ao quadrado de x igual a 1, que é exatamente esse exercício aqui que a gente acabou de resolver. Beleza? Então é isso aí, né? Deu 50 minutos. Já vou liberar vocês aí, que vocês devem estar doidos para descansar. De novo. Falta o exercício 3, mas eu vou fazer na próxima aula. Marca aí que a gente parou no 3. Tarefa mínima. Vai fazendo aí essas tarefas mínimas aqui. Pelo amor de Deus. Tenta tirar, depois a gente combina aí de vocês tirarem foto, anexar tudo junto e mandar para mim, mas tenta ir fazendo aí devagarinho. Então, atividade, toda vez, né, porque lá no cronograma aparece lá, atividade no plural e tudo mais, aí a nossa atividade já fica combinada, que é esse exercício em casa aqui. Tudo bem, moçada? Bom dia para todo mundo aí, eu acho que a gente tem aula novamente na quarta-feira. Aí na quarta-feira eu resolvo o exercício 3, tá bom? Obrigado todos aí, e pela paciência também. Tô com saudade de todo mundo, viu?